Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. A partir de agora, na sua TV F7, conheça um pouco mais. Nós estamos de volta e no primeiro bloco ficou claro aqui que na realidade não era o próprio Deus que presidia esta reunião. Se fosse, jamais Satanás iria a esta reunião. A pergunta agora é, pastor Marcos, essa assembleia existiu de fato? Sim, está na Bíblia, vamos ver. E aonde isso aconteceu? Nós temos alguns textos bíblicos, principalmente em Salmos, Salmo 82, versículos 1 e versículo 6 e outros. Nós temos alguns textos bíblicos, inclusive aqui em Jó. Olha só, o texto aqui em Jó vai nos dizer duas vezes. Jó 1,6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Começa o capítulo 2 da mesma forma. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se. Ou seja, fica claro assim que existia uma reunião dos filhos de Deus. Esses filhos de Deus aqui é entendido como se tratando de anjos. E que havia uma reunião de anjos que de tempos em tempos ocorria. E diz os dois textos que em duas dessas reuniões Satanás veio no meio dos anjos. Bom, era possível isso? A primeira pergunta. Era, tanto é que aí os textos estão mostrando que era na reunião dos anjos. E por que isso era possível? Aí nós temos uma questão importante a notarmos. Em Judas, no capítulo 9, alguém pode ler para nós? Pastora Mirza, a senhora pode ler para nós Judas 9, não é capítulo, Judas não tem. Judas 9. Alguns falam Judas 1,9, mas na realidade Judas não tem 2. Então, na realidade, não é totalmente correto se falar Judas 1,9. É melhor falar Judas 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Muitos entendem que aí o que está ocorrendo é uma disputa pelo corpo de Moisés, aonde Satanás queria ficar com o corpo para impedir que Moisés fosse ressuscitado, e que o nosso Pai Eterno, aí dizem inclusive que foi o nosso Salvador Yahushua, quem disputou este corpo com Satanás, disputou o corpo de Moisés e ele foi ressuscitado. Muitos dizem isso, mas isso não tem respaldo nem nesse próprio texto, quanto mais na Bíblia como um todo. Porque veja-se só, se fosse o Eterno, ainda que por meio do nosso único e suficiente Salvador Yahushua, quem estivesse disputando o corpo jamais falaria o que ali está dito: o Senhor te repreenda. Só vai falar o Senhor te repreenda quem não se entende com autoridade própria para repreender Satã. E nós sabemos que o que nunca faltou foi a autoridade, que é no nosso Pai, que é no nosso Salvador. Então o próprio texto, por si só, já deixa claro que não é, que esse entendimento, que é muito propagado por um grupo de doutos, não é verdadeiro. E se nós formos analisar lá no Pentateuco, nós vamos ver que ninguém nunca achou o corpo de Moisés. Por que o corpo de Moisés propositalmente foi sumido? Era por isso, a disputa do corpo de Moisés ali era justamente para que não se caísse na idolatria. Se o corpo de Moisés, se a sepultura de Moisés fosse conhecida, com certeza
o mundo iria cair na idolatria e nas romarias ao sepultamento de Moisés. Então era isso, era essa idolatria que o nosso pai não queria que o povo caísse, por isso sumiu com o corpo dele, e era nessa idolatria que Satã queria manter o povo, estaria mantendo o povo até hoje. Mas o que eu quero frisar agora não tem nada a ver com isso. O que eu quero frisar agora, nesse momento que nos interessa aqui, é que, veja-se só, por que o anjo Miguel, quando tem essa disputa com o corpo, vai falar para Satã: o Senhor te repreenda? Daí, esse texto deixa claro a autoridade que um dia foi dada a Satã, e fica claro para nós que aquilo, os dons que o nosso Pai dá, ele jamais toma. Os dons do nosso Pai são irrevogáveis. Daí porque, como Satã um dia foi dado a ele autoridade sobre todos os anjos, mesmo ele estando na condição em que está, ele pode comparecer na Assembleia dos Anjos, mas não pode comparecer perante do Pai que o baniu da presença dele. Perfeito. Então, dizem que essa Assembleia, ela se dava. O reverendo Francisco aqui, ainda há pouco, nos lembrando de Isaías, capítulo 6, versículo 2, que fala dos serafins, dizem que mesmo os serafins que servem junto ao trono, eles têm que se manter a quilômetros. Por que há esse entendimento? Porque o entendimento que se tem, a Bíblia deixa claro que o trono do Eterno fica no terceiro céu, conforme 2 Coríntios 12 vai nos narrar, aonde Paulo nos mostra que foi. E se há um terceiro céu, aonde fica o trono do Eterno, é porque abaixo dele tem que ter um segundo, e abaixo do segundo tem que ter um primeiro. Então, no segundo céu, que é aonde se entende que os anjos ficavam, então a assembleia, essa assembleia de anjos, ela se dava muito provavelmente no segundo céu, ou seja, abaixo dos pés do trono do Eterno. No terceiro jamais. Do terceiro jamais. Prova disso é que em Isaías 14, 13, vai nos dizer que quando Satã gera iniquidade nele, ele diz que iria subir para se igualar ao Eterno. Se ele iria subir para ir ao terceiro céu, é porque ele não estava no terceiro céu. Ou seja, essa assembleia muito provavelmente se dava no segundo céu. Beleza, muito bom. Pastor, antes de ir para a pastora Mirza, o livro de Jó, para entendermos o livro de Jó, eu tive pensando, já viram aqueles filmes onde primeiro conta o final do filme, para depois contar como essa história se desenrolou? Então, pastora Mirza, Jó diz aqui algumas vezes, Deus dá e Deus toma, Deus tirou. Jó servia ao Deus de Israel, ele está se referindo aqui a Deus. Outra coisa, que a gente já mata de uma vez só, porque o nosso tempo aqui é pouco. Se o anjo está falando aqui, que ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, e quando chega no capítulo 3, a gente se depara com Jó dizendo: sou perturbado, não tenho paz, não tenho, amaldiçoou o dia que... Nunca tive, ele diz, nunca tive. Agora, a pergunta é, esse é o perfil de um homem reto, íntegro, temente a Deus, descrito no capítulo 1, ou esse capítulo 1 e 2 está se referindo a um Jó do 42 depois de conhecer o verdadeiro Eterno? Como é que é isso? Veja bem, reverendo, a própria leitura que nós fizemos aqui no livro de Judas vai nos esclarecer isso também. Sendo Lúcifer o portador da luz que perdeu essa condição, é bom esclarecermos que ele perdeu essa condição. Mas o fato dele perder essa condição, Deus não revoga aquilo que ele dá, mesmo porque Deus não é pego de surpresa. Nunca. Jamais Deus será surpreendido. Senão não era onisciente. Basta nós observarmos a onipotência,
enfim, Onipresença, onipresença, né? tudo. Esses atributos inerentes ao nosso Deus. Esse Jó, do capítulo 3, onde ele mesmo se amaldiçoa e se coloca como sendo um homem que jamais deveria ter nascido, este não é o Jó, ou seja, é o mesmo Jó transformado no capítulo 42, quando ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Então, de que Deus ele ouvia? Que Deus era esse que ele ouvia? Não é o Deus que nós conhecemos, o Deus que não se surpreende, o Deus que não precisa ir no futuro, nem dar um pulinho no passado, mas o Deus que conhece todas as coisas. Então, na confissão eterna, quando nós vemos ali, viste o meu servo Jó, ali é uma declaração que Deus faz de todos os seus filhos que passaram pelo Calvário e agora diante de Deus são íntegros, são retos. Então essa é uma confissão que Deus já estava fazendo daquele Jó que chegou aos seus pés no capítulo 42. Esse Jó do capítulo 3 servia a um Deus punitivo. Tanto assim que ele ofereceu o sacrifício das festas dos seus 10 filhos, imaginando, pensando: se este Deus fora ferido pelas festas dos meus filhos, é melhor que eu sacrifique alguma coisa para ele, porque pode ser que este Deus venha ferir, punir os meus filhos. Mas Deus, ao olhar para Jó e vendo-o transformado, a confissão de Deus para todos os seus filhos transformados que passam pelo Calvário é isso: viste a minha serva Mirze, serva íntegra, reta. Hoje eu conheço esse Deus e declaro que sou isso. Mas o Jó, ele servia a Baal, ele servia a um Deus que não conhecia, Jezabel, a um Deus que olha para você, se você acerta, ele te dá um prêmio, se você erra, ele vai te castigar. Vai pro joelho, que Deus é um Deus oscilante. É um Deus que dá e um Deus que toma. Como pode ser um Deus que, ao dar algo a você, ele não sabe que você não vai conseguir executar ou passar aprovado naquilo que ele te entregou? Mas Deus olha-nos diante do seu próprio filho, ele me vê no seu filho. Então esse Jó do capítulo 3 não é o Jó do capítulo 42, é o Jó transformado, é o Jó que conheceu ao verdadeiro Deus. Então Deus não dá e nem toma. Ou seja, alguém pode, pastor Marcos, alguém pode servir e adorar alguém que não conhece? Se Jó não conhecia o Deus de Israel, como é que ele vai adorar esse Deus? Então isso é mais uma profecia. Esse Jó, e isso também que o senhor colocou é muito importante. O livro de Jó, para nós compreendermos, é um filme. Primeiro você tem que ver o final para compreender todo aquele enredo. Lendo, né, o capítulo 42, vamos compreender toda essa dinâmica, de todo aquele processo que este homem passou. Tem duas colocações aqui. Primeiro, ninguém vai à presença do Eterno se não for assim, íntegro, reto, temente a Deus. E nós só vamos por causa de Jesus. Certo. Ok? Por causa de Yahushua, o Messias. Então, é muito interessante isso. Outra coisa, se ser reto, íntegro, temente a Deus, estou sujeito a cair nas mãos do diabo para ser provado dessa maneira, então não é muito bom você ser reto, íntegro e temente a Deus. Não seria, reverendo, não seria, pastor Marcos, um Deus caprichoso? Não seria este Deus um caprichoso que te faz sofrer, que te pune, para ver o que está no seu coração? Bom, então, esclarecendo, vamos terminar esse bloco. Então fica claro aqui que é o seguinte: quando Jó está dizendo Deus deu, Deus tirou, está se referindo ao Deus que ele conhece, ao Deus que Baal. não é o nosso. E quando ele diz recebemos de Deus o bem e não o mal, mulher, está falando de um Deus que faz o bem, mas que também faz o mal. Certamente não é o nosso, e sim o que ele servia. A quem ele conhecia. E quando ele diz o meu Redentor vive, também não está se referindo ao nosso, mas ao dele, aquele a quem ele conhecia. E veja que ele se atribui tudo isso a um Deus, a Deus que de fato não é isso. O Deus que a palavra revela não é este Deus. Agora, é interessante, pastor Marcos, que ele fazia tudo isso por ignorância, né? Não era por maldade, não. Ele acreditava que Baal é que era Deus, como muita gente, né? Veja-se só,
Nós temos vários textos bíblicos nos mostrando que o conhecimento é que não é esse o nosso tema, e o nosso tempo é curto. E o tempo também já está esgotando aqui. Mas nós temos muito texto bíblico nos mostrando que o conhecimento do eterno sempre foi contínuo, sempre foi ininterrupto. A lei do eterno foi dada de forma documental nas 10 tábuas no Monte Sinai. Mas a lei do eterno sempre foi conhecida. Sempre foi conhecida. Nós temos muito texto bíblico para nos mostrar isso. Em Gênesis 14, versículo 18 a 20, nós temos aquele encontro de Abraão com Melquisedeque, aonde ali Abraão já ceia com pão e vinho com Melquisedeque e já paga dízimos a Melquisedeque. Muito antes da lei. Isso é apenas um exemplo. Nós temos vários textos bíblicos. Nós temos uma sequência de textos bíblicos, principalmente na carta de Paulo aos Romanos, que ela vai nos mostrando a questão do pecado. No capítulo 1, ali pelo versículo 19, ele vai nos dizer que todos são indesculpáveis diante do Eterno. Capítulo Romanos 1, 19. Na sequência, no capítulo 2, versículos 15 e 16, versículos 14, 15 e 16, Paulo vai nos dizer que a lei do eterno está gravada no coração de todos os homens. E mesmo aqueles que não conhecerem a lei formal serão julgados pela lei gravada nos seus corações. No capítulo 3 do livro de Romanos, ele já começa a dizer que não existe homem justo algum na face da terra. Que o Eterno, olhando de lá para a terra, ele não encontra um único justo. Repetindo, inclusive, textos já do Antigo Testamento. Paulo é muito claro em falar isso. Em falar isso. No capítulo 4, no versículo 15, ele vai nos dizer que sem lei não há pecado. Até que chega no capítulo 5, aonde ele vai, a partir do versículo 13, 14, 15, já no capítulo 5 de Romanos, ele vai nos repetir que sem lei não há pecado, mas que a morte impera desde Adão, antes de Moisés. Veja o que ele está nos dizendo. Se ele insiste em mostrar que sem lei não há pecado, mas que a morte, como castigo, como consequência pelo pecado, impera desde Adão, ele está nos dizendo que no coração a lei sempre teve. Sempre teve. Sempre teve a lei. Então, como sempre teve lei, ou seja, Moisés, todo o conhecimento da lei de Yahu foi transmitido a Moisés, e Moisés, expulso do Éden, ele foi fazendo essa transmissão de geração a geração. Peraí, Moisés expulso do Éden? Adão. Okay. Então Adão, expulso do Éden, Moisés está muito ligado a ele. Foi fazendo essa transmissão de geração a geração, os povos se espalhando. Então a transmissão da lei sempre houve. Daí, inclusive, nós vamos encontrar aqui um Jó que levava o nome do Eterno, Yahubab, e que tinha um conhecimento todo deturpado do verdadeiro Eterno. Por quê? Porque aquele povo de Canaã, todo aquele povo daquela região, servia a Baal. Então, a transmissão oral, junto com o conhecimento, o conhecimento oral da lei que tinha, conhecimento oral junto com a lei, fazia com que os povos mesclassem isso, e com Satã, que sempre foi imitador e que sempre quis a glória do Eterno para si, fizesse com que os povos
confundissem as coisas. Daí porque nós vamos encontrar um Jó que confundia Baal com o Eterno. Essa é uma das consequências. E é nesse sentido que nós vamos ler aqui, ó. Vou ler de novo o versículo 8 do capítulo 1 de Jó. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Reto é o nome que a Bíblia dá para o próprio Deus. Ou seja, quando ele diz sincero e reto, ele está dizendo um homem como eu sou. Ou seja, como impureza o homem foi criado. Porque em impureza o homem foi criado e somente impureza, por meio do Calvário de Yahushua, é que o homem chega ao Pai de volta. E ele está refrisando isso, que ninguém há na terra semelhante a ele. Ou seja, de qual é o Jó que ele está falando? Ele está falando do Jó que um dia vai voltar para ele como filho. Desse Jó que ele está falando. Na onisciência dele, já porque na terra não há ninguém como ele. Não há. Mas todos os filhos que um dia vão voltar para ele, voltarão como Adão foi criado. Porque tudo que sai de Deus é puro, é reto. É reto. E só o que é puro, reto, é que pode voltar para ele. A presença dele. Muito bem, nós vamos encerrar esse bloco e no próximo, o pastor Marcos já vai pensando aqui, que está mais ou menos dentro disso que o senhor falou aí. Se Deus citava Jó sem causa, porque isso tem sido usado, se Jó sofreu e não tinha causa alguma, então eu também estou sofrendo, mas a Bíblia não diz algo contrário a isso? Nós vamos saber disso no próximo bloco, nós voltamos já.